Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos dar uma ajeitadinha aqui e a gente já começa, tá? Só um instante. Hoje é o livro dos médiuns, né? Nós vamos dar sequência do item 35 em diante. Só mais um pouquinho e a gente já começa. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Está ok? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, né? A gente dá sequência ao estudo, então. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade de podermos abrir os olhos para um novo dia, independente de como foi ontem, que possamos fazer do hoje um verdadeiro presente, que possamos aproveitar as oportunidades que temos ao nosso dispor para fazermos a nossa luz se irradiar, criando a harmonia dentro e fora de nós, para que o amor prevaleça no nosso coração e possa também se irradiar a todos que estão ao nosso redor. Abençoa todos os irmãos que estão conosco no plano físico, no plano espiritual, em torno do ambiente onde nós estamos, que possamos sentir a Tua presença, Senhor, dentro de cada um de nós, nos harmonizando conosco mesmo e com a vida. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos dar sequência então, né? O Livro dos Médiuns, nós estamos na primeira parte, no capítulo 3, né? E o item é o item 35, né? Allan Kardec, ele está dando algumas sugestões de leitura, né? Está propondo algumas sugestões de leitura para aqueles que pretendem entrar no campo da mediunidade, né? Pretendem manter o contato com os espíritos de uma forma organizada, de uma forma criteriosa, de uma forma prudente, né? Então ele dá algumas sugestões, né? A primeira sugestão foi o livro que é o Espiritismo, nós já falamos, depois o Livro dos Espíritos, né? Nós também já falamos, né? Que é a obra fundamental da doutrina espírita. O terceiro, o Livro dos Médiuns, né? Que é o que nós estamos estudando aqui, né? Então ele sugere que nós leiamos, inclusive quem pega esses livros, né? E começa a ler, independente de casa espírita, né? Se você pega esses livros e começa a ler
de uma forma corrida, assim, de uma forma corrente, né? Você adquire muita informação, você adquire muita condição, né, de entendimento para você conhecer a doutrina espírita no geral e você também conhecer a mediunidade no particular, vamos dizer assim, né? Então é muito interessante, né, pegar esses livros e ler mesmo, né? Independente de curso na casa espírita, os cursos são extraordinários, são ótimos, né? Mas independente disso, você pode ir fazendo essa leitura em casa, né? Você pode ir absorvendo esses conteúdos que são muito importantes, né? E a revista espírita, né? A revista espírita, até vamos ler aqui, né? É uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e trechos isolados que completam o que foi exposto em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, e que representa, de alguma forma, a sua aplicação, né? Na revista espírita, Allan Kardec ele usou muito assim, a revista espírita para testar certas hipóteses, para testar certos temas, né? Para chamar a atenção das pessoas para o espiritismo. Então ele usava de temas às vezes meio polêmicos, né? Como qualquer revista, né, que pretende ter uma boa tiragem, ele usava de temas chamativos assim para chamar a atenção sobre o espiritismo, né, para gerar uma discussão. Então Allan Kardec usou muito a revista espírita para isso, né, para chamar a atenção para o espiritismo e para trabalhar, para testar certos temas, né? Nem tudo que foi para a revista espírita depois foi aproveitado em forma de livro, nem tudo, né? Porque alguns temas Allan Kardec estava apenas testando ali, né, através da revista, né? Então não chegou a fazer parte de livro, né? É assim com relação às nossas obras. Entretanto, aqueles que desejam... desculpa, peraí, eu pulei um pedacinho aqui. A leitura da revista espírita pode ser feita juntamente com as outras obras, mas ela será mais proveitosa e mais compreensível se for feita depois da leitura de O Livro dos Espíritos. Até porque o Livro dos Espíritos ele dá uma visão mais ampla, mais geral sobre todos os temas ali propostos neste livro, né? A visão espírita desses temas, né? Então a leitura da revista espírita é mais interessante após a leitura do Livro dos Espíritos. É assim com relação às nossas obras. Entretanto, aqueles que desejam conhecer tudo sobre uma ciência devem necessariamente ler tudo o que foi escrito sobre ela, ou pelo menos as coisas principais, não se limitando a um único autor. Devem ler também os prós e os contras, as críticas e as opiniões elogiosas, estudar os diferentes sistemas, a fim de poder julgar com conhecimento de causa, né? Então, você vê, Allan Kardec ele sugere que nós leiamos obras espíritas e não espíritas, de autores dentro do espiritismo, defensores do espiritismo e opositores ao espiritismo, né? Então isso nós temos que lembrar e ter sempre esse cuidado, né? Até para ouvir as críticas que são feitas à doutrina espírita. Tá? Nós precisamos entender como que as pessoas estão, né, os céticos, né, como é que eles estão vendo certas questões dentro do espiritismo, como que nós trabalhamos essas questões. Então, lendo obras também não espíritas, até críticas ao espiritismo, a gente começa a entender a visão de algumas pessoas sobre o espiritismo, né? E aí nós podemos trabalhar esses argumentos de uma forma a levar em consideração aquilo que estão falando, né? Então é muito importante isso, né? Porque demonstra a capacidade de Allan Kardec de não ficar fechado só no seu ponto de vista, mas olhar do ponto de vista das pessoas contrárias. Isso faz com que a gente, enquanto espiritismo, movimento espírita, a gente cresça também, né? Por exemplo, muitas obras que são feitas na doutrina espírita, né, no contexto do movimento espírita, elas são feitas para espíritas, né?
Mas e as obras que podem ser feitas para não espíritas? O espírita já conhece, já aceita o espiritismo, mas e as pessoas que não conhecem ou que ainda não aceitam? Né? Que obras podem ser feitas para atingir essa população que hoje não aceita ou que hoje não conhece? Vocês entendem? O crescimento do espiritismo está muito mais hoje em fazermos algumas coisas para aqueles que não são espíritas. Como é que o espiritismo vai crescer? É justamente fazendo algo para aqueles que não são espíritas, né? E quando a gente fica só fechado entre os espíritas, a gente fica só fechado fazendo coisas para espíritas, né? A gente está chovendo no molhado, né? Vamos dizer assim. A gente está só batendo naquilo que já está existindo, né? Então, e tem toda uma população de pessoas que podem vir a conhecer, podem vir a entender o espiritismo, né? Aí, terminando aqui esse item, né, e esse capítulo também. A esse respeito, não recomendamos nem criticamos nenhuma obra, pois não queremos influenciar em nada na opinião que alguém possa formar sobre o assunto. Ao trazer a nossa contribuição ao tema, fizemos a nossa parte. Não nos cabe ser juiz e participante ao mesmo tempo, assim como também não temos a ridícula pretensão de sermos os únicos a difundir os conhecimentos. Cabe ao leitor separar aquilo que é bom daquilo que é mal, o que é verdadeiro daquilo que é falso, né? Quer dizer, nosso papel é produzir, né? O papel de Allan Kardec aqui era produzir as obras que ele produziu, era estudar, pesquisar o contato com os espíritos, a mediunidade e todos os temas relacionados à doutrina espírita, né? A vida em geral, e trazer isso em forma de livros para que as pessoas pudessem avaliar, né? Os livros contrários servem para nós como informações, mas ele se abstém de julgar esses livros, né? Ele só se preocupou em trabalhar, em produzir, e aí fica para as pessoas avaliarem, né, os prós e os contra a doutrina espírita, tá? Então a posição, como sempre, né, de muito bom senso dele, de discernimento, né? A Verônica, bom dia, terminei de ler o livro ontem, mas faz toda a diferença ler, estudar e refletir junto com você. Deus abençoe esse seu trabalho de amor e doação. Obrigado, Verônica. É uma alegria a gente estar junto com vocês aqui, tá? E a gente podendo colaborar um pouquinho com essa reflexão, eu já fico bastante feliz, tá? É quando a gente para assim para conversar frase a frase, né, parágrafo a parágrafo, eu me surpreendo, inclusive, Verônica, eu mesmo me surpreendo a diferença que é sentar com vocês aqui e conversar sobre cada trechinho de um livro, não só esse livro, mas qualquer livro, né? E quando eu vou ler sozinho, né, eu sinto uma diferença muito grande, embora eu leia bastante sozinho, mas aqui quando eu estou com vocês, a gente consegue trabalhar muito melhor os assuntos, as perguntas que vocês fazem, né? Talvez até pela ajuda espiritual que a gente tenha, por ser um trabalho que envolve muita gente, né? Que participa, muita gente acaba tendo acesso. Então é um trabalho de mais responsabilidade do que a gente lê sozinho, né? Então eu também me surpreendo com o como a gente acaba trabalhando esses temas, que acaba sendo muito rico para mim, entendeu? Então, isso me ajuda muito também a estudar, tá? Eu percebo nuances que eu não perceberia sozinho, tá? Então vamos para o capítulo 4, sistemas, né? O item 36, nós vamos entrar agora. Quando os estranhos fenômenos espíritas começaram a se produzir, ou melhor, quando esses fenômenos voltaram a se reproduzir nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua realidade, e principalmente sobre a causa que lhes dava origem, né? Aqui o Allan Kardec está falando a respeito justamente dos fenômenos, né, das mesas girantes, né, dos raps,
das batidas dos sons que aconteciam, que começaram a ocorrer, né? Começaram em Hydesville, né, nos Estados Unidos, depois de alguns anos na França também, né? E Allan Kardec está falando, a primeira coisa que surgiu quando esses fenômenos voltaram a se reproduzir foi a dúvida, né? A dúvida sobre a veracidade desses fenômenos, né? Quando esses fenômenos foram comprovados por provas indiscutíveis e pelas experiências que todos puderam fazer, cada um passou a interpretá-la a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí o aparecimento de um sem número de sistemas. Aqui uma observação mais atenta viria a dar o seu devido esclarecimento. Então, à medida que esses fenômenos foram sendo reproduzidos, né, e na França virou uma febre, né? O pessoal fazia a brincadeira de entrar em contato, né, com os espíritos, né? Que a princípio eles nem lidavam exatamente como sendo espíritos, né? Mas fazia a brincadeira de colocar as letras lá, e todo mundo colocar a mão na mesa e a mão sobre o objeto que vai se deslocar, né? Ver as batidas da perna da mesa que se elevava e caía com uma certa força, né? Quer dizer, isso virou uma febre, né? Muitas casas faziam essa brincadeira, né? E alguns começaram a estudar de maneira séria, né? E começaram a comprovar que não era fraude, né? Outros foram criando sistemas para tentar explicar aquilo que estava ocorrendo, né? E aí surgiram as explicações mais variadas que Allan Kardec vai colocar, algumas delas, as principais, ele vai colocar aqui para a gente analisar. E já algumas delas são ideias contrárias às ideias espíritas hoje, né? Mas Allan Kardec fez questão de colocar para que a gente entendesse quais oposições com quais oposições nós teríamos que lidar, quais tipos de pensamentos contrários nós teríamos que lidar, né? Então vamos lá. Nessa divergência de opiniões entre os diversos sistemas, os adversários do Espiritismo logo encontraram um argumento contrário, dizendo que os próprios espíritas não concordavam entre si. Trata-se de um argumento pobre e precário, porque os primeiros passos de qualquer ciência são necessariamente incertos, até que o tempo permita reunir e coordenar os fatos sobre os quais se possa afirmar a opinião. Quer dizer, o fato de alguns espíritas não concordarem entre si não significa que aqueles fatos não sejam verdadeiros, né? Qualquer ciência, em qualquer assunto, você tem opiniões contrárias a respeito de um mesmo assunto, a respeito de um mesmo tema dentro de ciência, né? Isso faz parte do jogo científico, isso faz parte da pesquisa, tá? As opiniões contrárias, elas sempre vão existir, ok? Então isso não é uma negativa a respeito da veracidade dos fenômenos, né? À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se desfazem e a unidade se estabelece. Se não em todos os detalhes, pelo menos sobre os pontos fundamentais. É assim, inclusive, fazendo um parênteses aqui, que se vai formando um certo consenso em ciência, né? Como é que se vai formando um certo consenso em ciência? Você tem pessoas diferentes, em lugares diferentes, reproduzindo os mesmos fenômenos, né? Às vezes tendo os mesmos tipos de resultados e chegando às mesmas conclusões. Aí vai se formando com o tempo um determinado consenso, tá? Um consenso a respeito do funcionamento do nosso organismo, consenso a respeito do funcionamento do Sol, ou do mar, ou dos ventos, né? Vai se formando um determinado consenso. Não quer dizer que não existam ideias contrárias, mas a maioria começa a pensar de uma determinada forma. É assim que acontece em ciência e também dentro do Espiritismo foi assim que aconteceu, né? Ok.
Foi o que aconteceu com o Espiritismo. Ele não podia escapar da lei comum e devia mesmo, pela sua natureza, prestar-se mais do que qualquer outro assunto à diversidade de opiniões. Podemos dizer que, sobre esse aspecto, o Espiritismo andou mais rápido do que as outras ciências, bem mais antigas do que ele, como a medicina, por exemplo, que até hoje divide a opinião dos médicos mais conceituados, né? Quer dizer, as diferenças de opiniões continuam na ciência em geral e continua também dentro do Espiritismo, embora haja um certo consenso sobre alguns fatos, ou alguns fenômenos, ou algumas ideias dentro do Espiritismo, né? Mas veja bem, nós estamos lendo aqui, estudando o Livro dos Médiuns, e poderíamos estar lendo e estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também, ou qualquer outro livro da doutrina espírita, né? Só que o que está escrito aqui é a opinião de Kardec, é a opinião dos espíritos, né? Nós vamos ver mensagens dos próprios espíritos, né? Agora, o como eu interpreto, né? Como a gente interpreta dentro da casa espírita, um certo consenso que vai se fazendo dentro da casa espírita, e aí em cada casa espírita, como se tem interpretado determinados conceitos, aí, pessoal, varia ao infinito. Varia ao infinito. Dizer que há um consenso absoluto em tudo que Kardec falou, em tudo que André Luiz falou, em tudo que Joana de Anjos falou, seria um verdadeiro absurdo, né? Então não há esse consenso absoluto, né? Não há um pensamento assim do espiritismo em absoluto, que haja um consenso todo, que você tem que entender qual é esse consenso. Não há. O que há são interpretações daquilo que foi escrito. E a gente percebe que de região para região variam as interpretações. De casa espírita para casa espírita variam as interpretações. Eu percebo isso quando eu vou fazer palestra em determinadas casas, determinados pontos da doutrina espírita, né? Eles variam um pouco em determinados aspectos de casa para casa, né? De pessoa para pessoa. Se você for conversar com 10 espíritas diferentes, em vários pontos você vai ver diferenças interpretativas nessas 10 pessoas. O espiritismo é o mesmo nos seus pontos fundamentais, mas em determinados detalhes, o modo de enxergar o que Kardec falou, o que André Luiz falou, o que Emmanuel falou, aí você vê interpretações um pouco diferentes de pessoa para pessoa, tá? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Isso não tira a unidade da doutrina espírita. É a unidade na diversidade, né? Quer dizer, temos opiniões um pouco diversas de pessoa para pessoa, mas temos um sentido de unidade ao mesmo tempo, né? É a unidade na diversidade. Faz sentido para vocês isso? Aqui agora, se a gente fosse perguntar, se a gente fosse fazer uma enquete sobre determinado ponto que Kardec falar aqui agora vocês vão trazer opiniões divergentes, né? Talvez cada um de vocês traga uma opinião própria, né? E a gente não daria para desmerecer a opinião de cada um, né? São olhares, muitas vezes, de ângulos um pouco diferentes, são pontos de vista um pouco diferentes, de um para o outro, né? Mas daria para a gente harmonizar esses pontos de vista numa visão mais ampla, né? Isso que acontece com a doutrina espírita. A gente percebe essas divergências, essas diferenças, mas ao mesmo tempo a gente mantém a unidade do pensamento geral do espiritismo, né? Alguns pontos são fundamentais na doutrina espírita que ajudam a manter essa coesão, né? Nós temos os pilares da doutrina espírita: a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a comunicação com os espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, né? A pluralidade dos mundos habitados,
a evolução, tá? Todos esses pontos são pontos que tudo que a gente for falar dentro de doutrina espírita, nada pode desconsiderar esses pontos fundamentais, entendeu? Esses pilares que eu acabei de falar. Né? Tudo tem que se harmonizar com esses conceitos, né? Então, mas as opiniões, as interpretações a respeito de Kardec variam ao infinito, né? Não há uma só interpretação, né? Você pode ter alguém mais conhecido que interpreta de uma determinada forma. Tá, é uma opinião. Você pode ter um outro alguém bastante conhecido que interpreta de uma determinada forma. É uma outra opinião. Você pode ter, né, várias opiniões. E nós temos que avaliar tudo e reter o que for, o que a gente achar que tem mais sentido. Tem que passar pelo crivo de cada um de vocês, né? Vamos analisar tudo e reter aquilo que a gente acha que tem coerência, né? A Verônica, né? Porém, o fundamento permanece o mesmo, exatamente, tá? Então, vamos lá. Nós temos alguns minutos ainda, né? Então, agora o item 37. Para seguir a ordem progressiva das ideias de uma forma metódica, convém colocar em primeiro lugar os sistemas de negação, ou seja, aqueles que são adversários do Espiritismo. Já rebatemos as suas contestações na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como no pequeno volume O que é o Espiritismo. Seria inútil voltar ao assunto e nos limitaremos a recordar rapidamente os motivos sobre os quais eles se apoiam. Os fenômenos espíritas são de duas espécies, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, porque não admitem nada além da matéria, podemos compreender que os adversários do espiritismo neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os analisam segundo o seu ponto de vista, e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 grandes sistemas seguintes, né? Então, Allan Kardec chama a atenção aqui das oposições ao Espiritismo, aos fenômenos espíritas, tal, que ele já rebateu muitas dessas críticas na conclusão de O Livro dos Espíritos e no livro O que é o Espiritismo. Tá? Então, dá para vocês pesquisarem, dá para vocês sentarem um pouquinho e lerem esse rebater aí do Allan Kardec, né, a respeito dos opositores dos fenômenos, né, e da existência dos espíritos, tal, ok? E aí ele faz a seguinte reflexão: olha, os opositores, veja bem, os fenômenos espíritas são de duas espécies. Isso é importante a gente ter como base, né? Os fenômenos espíritas são de duas espécies. O de efeitos físicos. O que é o de efeitos físicos? São aqueles fenômenos que há uma patente, há uma visível interferência na matéria. Tá? Então você pode ter aparição de objetos, você pode ter objetos sumindo de ambientes fechados, por exemplo, né? Fenômenos de transporte. Você pode ter fenômenos de materialização de espíritos e objetos, né? Você pode ter fenômenos de curas que entram dentro de fenômenos também físicos, né? A pessoa está com tumor lá e os espíritos retiram o tumor da pessoa. É um efeito físico, né? De barulhos produzidos no ambiente, deslocamento de objetos, tá? Isso tudo entra a conta de fenômenos físicos, tá? De efeitos físicos, de quebrar coisas, né? E os fenômenos inteligentes, dentro da mediunidade, dentro do contato com os espíritos, são aqueles fenômenos que fica patente uma inteligência por detrás dos fenômenos, por detrás desse contato, né? Ou neste próprio contato com os espíritos, ele se dá de maneira inteligente. Por exemplo, a psicografia mecânica, né? Em que a mão vai se mexendo, vai escrevendo, mas há uma inteligência, há um pensamento por detrás dessa escrita, né? É uma escrita inteligente,
né? A psicofonia é um fenômeno inteligente, em que o médium incorpora, né? E fala coisas e conversa com as pessoas. Denota a presença de alguém inteligente. Tá? Então, existem esses fenômenos físicos e fenômenos inteligentes, né? De efeitos inteligentes. Quando a pessoa não admite a existência dos espíritos, porque não admitem nada além da matéria, podemos compreender que os adversários do espiritismo neguem os efeitos inteligentes. Né? Quando a pessoa nega a existência dos espíritos, porque não acredita em nada fora da matéria, ela acaba negando também a ação inteligente desses seres fora da matéria, porque ela não acredita nesses seres, ok? Tá? Quanto aos efeitos físicos, porque ela não acredita que os efeitos inteligentes são produzidos por espíritos, então elas vão buscar outras explicações, seja o inconsciente dos participantes, seja uma força demoníaca, seja, né, a pessoa vai tentar explicar isso, o efeito inteligente, por alguma explicação que não a existência dos espíritos. Tá? Quanto aos efeitos físicos, né, eles os analisam segundo o seu ponto de vista e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. Tá? Então vamos ver o que eles propõem para os efeitos físicos. Né? Aí no item 38, o sistema do charlatanismo. Ok? O sistema do charlatanismo. Né? O que é o charlatão? O charlatão, vocês sabem, é aquele que está enganando, aquele que pretensamente tem algum poder, ou, né, está provocando um determinado fenômeno, mas que é um embuste, né? Que ele na verdade não está sendo honesto, né? Ele está enganando as pessoas. O sistema do charlatanismo. Entre os adversários do espiritismo, muitos atribuem os fenômenos espíritas à mistificação, à enganação, né? Porque alguns desses fenômenos podem ser imitados. Né? Um fenômeno legítimo de barulho que os espíritos podem fazer numa parede, ou num telhado, ou numa mesa, em qualquer objeto, né? Você pode imitar, e alguns até fizeram estudos, né? Como é que a gente poderia imitar aquele barulho de modo que ninguém percebesse. Então o pessoal ficava tentando quebrar a cabeça para achar formas que explicassem o surgimento daquele barulho. Né? Você imagina a dificuldade disso? É como hoje os ilusionistas, você querer explicar o que os ilusionistas estão fazendo, né? Entra no terreno da mágica, né? Eles ficavam tentando descobrir o que estava provocando aqueles barulhos. Nós sabemos, e ficou patente em muitas ocasiões, que os fenômenos eram reais. Inclusive até chegavam a amarrar as pessoas, acorrentar as pessoas para que elas não tivessem acesso às mãos, né, para que elas não pudessem enganar fazendo barulhos, e os barulhos aconteciam do mesmo jeito. Tá? Fizeram pesquisas assim, bastante cruéis com os médiuns, né, vamos dizer assim, para tentar provar que era um embuste, para evitar fraudes e tal. E, na verdade, os fenômenos aconteciam do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá, né? Continuando aqui. Sistema do charlatanismo, né? Tal suposição transforma todos os espíritas em pessoas que são mistificadas e todos os médiuns em mistificadores, independente da posição, do caráter, do saber, da honradez dessas pessoas. Se essa suposição merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também podem ser imitados por mágicos, e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. Né? Então aqui Allan Kardec está fazendo uma colocação assim que esse sistema, esse modo de pensar, ele considera que todos os espíritas, todas as pessoas que participam desses fenômenos, dessas reuniões, são enganadas
e que todos os médiuns são enganadores. Quer dizer, só aí você já coloca tudo no mesmo pacote, né? Você já generaliza dizendo que todos são enganados e todos estão enganando, né? Independente do caráter das pessoas, da posição, do saber, da honradez das pessoas que estão participando. Quer dizer, não considera nada disso, né? Só afirma que todos estão sendo enganados ou enganando, né? E Allan Kardec, ele convidava pessoas ilustres, convidava cientistas da época, escritores, pessoas ligadas à ciência, juízes de direito, né? Chamava vários tipos de pessoas, e pessoas bem consideradas, tal, que não tinham nenhum interesse em enganar ninguém, né? Não tinham nenhum interesse, e pessoas de critério, pessoas honradas, né? Então esse sistema já desconsidera tudo isso, né? Aí ele diz, se essa suposição merecesse uma resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também podem ser imitados por mágicos e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. Você tem pessoas que brincam, né, com certos fenômenos da física, né? Você vê programas de televisão, você vê ilusionistas, né, brincando com certas questões que não desmerecem as leis da física. É que existem pessoas que tentam imitar certas proposições da física, né? Quer dizer, isso nada desmerece a física, não é? Nada desmerece a física. Os fenômenos de ilusionismo, por exemplo, né? É como se não existissem as leis da física, mas isso não está dizendo contra as leis da física, né? Do mesmo jeito que as pessoas que tentam imitar certos fenômenos físicos no espiritismo, eles não estão negando, na verdade, a existência dos fenômenos físicos no espiritismo, tá? São apenas tentativas de imitação, né? Além disso, existem pessoas cujo caráter afasta qualquer suspeita de fraude e seria preciso ser muito mal educado e destituído de civilidade para dizer a essas pessoas que elas são cúmplices do charlatanismo. E nessa época de Kardec, pessoal, a palavra das pessoas valia muito mais do que hoje, né? Vamos dizer assim. Na época de Kardec, o cidadão falou uma coisa ali, tem que honrar com o que ele falou. A palavra das pessoas, a dignidade das pessoas era medida de uma forma diferente do que é hoje, né? Hoje você tem que demonstrar documentos, né? Porque ninguém confia mais em ninguém, tem que ser preto no branco, né? Na época de Kardec, né, a palavra das pessoas, a dignidade das pessoas, era uma coisa ali que as pessoas confiavam mesmo, né? Dava para confiar, era no fio do bigode, né? Como se diz, né? Hoje em dia tudo tem que ser tudo na base do documento, né? Ninguém confia mais em ninguém, até porque a credibilidade das pessoas caiu muito, né? Justamente pelo excesso aí de fraudes, pelo excesso de, né, tentativas de se ludibriar as pessoas, né? Então a confiança no ser humano, uns para com os outros, né, caiu muito, né? Mas era diferente na época de Kardec, né? As pessoas honradas, as pessoas dignas, as pessoas, né, que tratavam com seriedade as coisas, elas tinham um peso social, elas tinham uma credibilidade que hoje muitas vezes não tem, né? Então vamos ver. Em um salão muito respeitado, um senhor que se dizia bem educado fez um comentário indelicado sobre o serviço e ouviu da dona da casa o seguinte: Senhor, já que não está satisfeito, seu dinheiro lhe será devolvido na porta da saída. E com um gesto indicou-lhe o caminho. Né? Quer dizer, o modo como as pessoas tratavam, né, dessa questão da dignidade, do respeito, né, da hombridade das pessoas. Né? Devemos concluir disso que nunca houve abuso? Para se chegar a essa conclusão, seria necessário admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do espiritismo?
Entretanto, o mau uso que se faz de alguma coisa não é motivo para que ela seja pré-julgada negativamente. Para se julgar a boa-fé das pessoas, é preciso analisar como elas agem. Onde não existe especulação financeira, o charlatanismo nada tem a fazer. Quer dizer, se você vai num lugar e estão cobrando para você entrar em contato com os espíritos, aí você já tem um ponto para questionar. Você já tem um ponto a desfavor desse contato com os espíritos, né? Se você vai num determinado ambiente, estão cobrando para dar uma mensagem dos espíritos, por exemplo, né? Aí o charlatanismo pode ter alguma intenção realmente de existir, né? Agora, quando não há uma preocupação financeira, né? Quando não há uma preocupação de ganho explícita, né? Ou só há interesse de ajudar, só há interesse de consolar, né? Quer dizer, aí é muito menos provável que haja uma intenção, né? De um charlatão por detrás do fenômeno, né? A Eliana colocou: Alexandre, um dia eu gostaria de ouvir você falando sobre magnetismo no livro dos médiuns. Se fala muito, mas no meio espírita não. Eu gostaria muito que um dia você pudesse falar para nós sobre esse assunto, né? À medida que for aparecendo esse tema, a gente vai tecendo alguns comentários, Eliana, tá? No livro dos médiuns fala, né, alguma coisa, e a gente vai tecendo alguns comentários a respeito, tá? É uma situação que a gente também vai observando, né? O uso desse termo magnetismo, né? Todos nós temos magnetismo, porque todos nós temos essa energia vital que é o ectoplasma, né? Todos nós somos seres magnéticos, né? Então faz parte da nossa vivência diária o uso das forças magnéticas. E a gente vai entrando no assunto à medida que ele for surgindo, tá bom? Ok. Então aqui só para finalizar, né, pessoal, a gente pode dizer que dentro das pessoas que participaram ou que participam do espiritismo nunca houve embuste, a gente pode dizer isso? Não. Como Allan Kardec tá dizendo aqui, né? Você não pode dizer isso, que nunca houve embuste, que nunca houve ninguém tentando enganar. Nós sabemos que existiram. Nós sabemos que existiram, né? Mas essas pessoas mal intencionadas, né, ou com intenções subreptícias, vamos dizer assim, elas não representam o espiritismo. Elas não representam a doutrina espírita, nem o movimento espírita, elas não representam. Elas representam os interesses subalternos delas, os equívocos morais delas, mas não o movimento espírita, não a doutrina espírita, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? Assim como em qualquer ciência, uma das preocupações que se tem é que aquela pesquisa científica não foi uma fraude. E às vezes surgem certas fraudes, na ciência mesmo, no geral, né? Às vezes surgem certas fraudes, às vezes surgem certos pesquisadores que não foram honestos com a produção da sua pesquisa, o modo como conduziu a sua pesquisa, os resultados que obteve, escondeu dados, modificou dados, a gente ouve falar isso, né? Então é uma situação que não desmerece a ciência como um todo, mas coloca alguns cuidados, vamos dizer assim, para que a gente também não aceite tudo como verdadeiro, né? Aí nós temos que pesquisar, analisar, discernir, usarmos o bom senso, né? Não sairmos aceitando tudo como se tudo fosse expressão da verdade. Vamos analisar, vamos usar os critérios que nós podemos usar, né? E aí aquilo que for realmente ao longo do tempo se comprovando como verdadeiro, vamos aceitando, né? Porque também seria tolice nossa a gente ficar lutando contra uma coisa que está se mostrando verdadeira, tá? Então isso aconteceu com o espiritismo também. Muitas pessoas tentaram ludibriar, né, para chamar a atenção para si,
né? E algumas foram descobertas, certamente outras não, mas com o próprio Chico, né, tentaram pegar ele no contrapé, com o Divaldo, né, e tantos outros. O Chico começou o trabalho mediúnico dele com o Parnaso de Além-Túmulo, né, que muita gente achou que era uma enganação danada, né, porque trazia nomes famosos da poesia, né, da literatura, e muitos foram contra, mas também surgiram aqueles que falaram assim: olha, se essa obra aqui é falsa, ele é o maior falsário de todos os tempos, viu? Porque os estilos dos autores, né? O como eles produzem a sua poesia, a sua produção literária é é muito parecido com o que era feito em vida, né? Então, muitos críticos, né, tiveram que se dobrar a essa opinião de outros que acreditaram, né, que viram realmente na produção do Chico Xavier o reflexo daqueles autores famosos mesmo, né? Isso no primeiro livro do Chico, já pensou? Foi o cartão de visita do Chico, foi o Parnaso de Além-Túmulo, né, que é uma obra extraordinária, né? Então, todos nós sofremos essas críticas, todos nós que lidamos com os espíritos, com a mediunidade, estamos sujeitos a sermos vistos como embusteiros. Agora, o importante é a gente saber que a gente está agindo com honestidade, né, com critério, né, e aí sigamos em frente, né? A gente não tem que parar com aquilo que nós sabemos que estamos fazendo de forma correta, né? Agora, agradar todo mundo, nós nunca vamos conseguir, né? Convencer todo mundo, nós nunca vamos conseguir. Nós vamos continuar com o nosso trabalho, né? Com a nossa boa intenção, certo? Ok, vamos dar uma paradinha, pessoal. Nós temos que finalizar, né? O horário já está chegando aqui, tá? Vamos fazer a nossa prece então, agradecendo novamente pelas bênçãos de mais um dia, por começarmos estudando essa doutrina tão importante para as nossas vidas e que nos traz o consolo quanto às dificuldades que atravessamos e quanto ao futuro de todos nós, sabendo que somos seres imortais, somos indestrutíveis enquanto essência espiritual de que nos constituímos. Que a tua luz, Senhor, brilhe a cada dia mais e mais em nossa vida, em nossa alma, em nosso pensamento e em nosso sentimento. Obrigado por tudo, que assim seja. Obrigado, pessoal, pelo carinho, tá? Obrigado pela participação de todos. E hoje à noite, né, se tudo der certo, temos o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, às 20 horas, tá? Todos estão convidados também. Um abração, até mais.